Seja muito bem-vinda. Que bom ter mais uma amiga nessa noite de conversas, de orientações, de esclarecimentos para os nossos alunos. Então, estamos no nosso terceiro dia de ciclo de palestras e a intenção desse ciclo foi realmente de abrir a mente, né, dos alunos que estão aí se formando, ou mesmo aqueles que já estão na luta por um campo de atuação, para que possam olhar com mais perspectivas para as possibilidades, né, de trabalho e de atuação nesse mercado nosso, na nossa área. Então, seja muito bem-vinda, se sinta em casa, e eu tenho certeza que você vai se sentir em casa, vou deixar para você falar isso, tá bom? Uma ótima palestra para vocês, boa noite a todos, os professores que conseguiram entrar, a gente está com um probleminha, mas daqui a pouco vai ser resolvido, e aos alunos que estão participando. Matheus, é com você. Boa noite. Gostaria de agradecer a coordenação do ciclo de palestras da Educação Física UEMP pelo convite e pela oportunidade de aprender e participar ativamente desse evento. Gostaria também de agradecer a todos que estão presentes esta noite. Exercendo com muita honra a função de moderador, apresenta a professora doutora Leandra Cristina Benetti Campos, com a palestra intitulada Inserção Profissional, Egresso da UEMP até a Atuação na Força Aérea Brasileira. E caso tenha alguma dúvida, peço que encaminhem aqui no chat do Meet e no final da palestra será repassada para a professora. Seja bem-vinda, professora Leandra, peço que você se apresente e boa palestra a todos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Matheus, professora Silvia, professora Flávia, professor Valcir. É até meio estranho falar Valcir, né? Se permitir, vou falar Dula, né? Que é como eu conheci a princípio. Gostaria de agradecer também aos alunos do quarto ano de bacharel em Educação Física da UEMP, parabenizá-los pela organização do ciclo de palestras, que eu imagino que para vocês não deve estar sendo fácil, mas é algo aí que vai enriquecer muito para vocês nessa trajetória aí após a formação de vocês como alunos e depois profissionais. Como eu já fui apresentada, né, eu sou a professora Leandra, sou doutora recentemente, sou de Ribeirão Claro, e aí eu vou iniciar a minha palestra, que eu já vou fazer a minha apresentação durante a palestra, tá? Vou inserir aqui a apresentação, espero que todos consigam ver aí. Está todo mundo conseguindo ver? Sim, professora. Tá. Então, como já foi apresentado, né, o tema da minha palestra é inserção profissional, egressa da UEMP, até a atuação na Força Aérea Brasileira. Só um momentinho que eu acho que travou meu computador. Quem sou eu? Então, eu sou a Leandra, natural de Ribeirão Claro, Paraná. Espero que quem não conheça, né, não conhece essa cidade, não perca a oportunidade, que é uma cidade de 10 mil habitantes, mas hoje ela está muito bem vista, inclusive aqui no estado de São Paulo. Eu tenho uma vizinha que mora aqui, né, em Pirassununga, e ela conhece Ribeirão Claro devido a esse turismo que está bem forte aí na minha cidade. Tenho orgulho, muito orgulho de falar que eu sou pé vermelho, ribeirão clarense. Não sei se tem algum aluno no quarto ano de outra série que está presente, que seja de Ribeirão Claro. Eu sempre estudei em escola pública, meus pais, minha família toda é de Ribeirão Claro, então fui criada por um bom tempo em Ribeirão. Morei durante algum período no estado do Mato Grosso do Sul, também morei em Campinas, no estado de São Paulo, porque meu pai trabalhava com construção civil, então a gente acabou se mudando. E dos 12 anos até o término da minha graduação, eu estudei em Ribeirão Claro e depois, posteriormente, em Jacarezinho. No ano de 2000, eu prestei meu primeiro vestibular, então eu estava no terceiro ano, foi no meio do ano, do terceiro ano, prestei o curso de agronomia na UEL, porque a minha família toda era da parte aí de sítio, meu avô tinha sítio, meus pais, então eu fiquei aquilo que eu deveria fazer agronomia. Eu falei, não, vou contribuir, porque a gente plantava café. Eu falei, não, vamos contribuir de alguma maneira aí com o que nós já temos. E aí eu resolvi prestar um curso
de agronomia na UEL. Eu lembro que na época eu jogava voleibol e nós fomos participar dos Jogos da Juventude em Rolândia. Só que coincidiu do vestibular ser na mesma data. Aí o que eu fiz? Eu falei com o meu técnico, falei, olha, eu quero prestar o vestibular na UEL, mas aí acho que não vai dar muito certo eu participar dos jogos. Aí ele falou, não, se você quiser, você pode ir, e os horários que não tiver os jogos, você pode ir tranquilamente. Aí eu ficava em Rolândia e voltava durante 4 dias para prestar o vestibular na UEL. Hoje eu posso falar que, felizmente, não passei nesse vestibular. Também fiquei tranquila, porque estava no meio do ensino médio ainda. Final do ano, comecei a trabalhar em novembro em um consultório odontológico, que surgiu essa oportunidade. E ainda queria fazer agronomia, mas a minha mãe falava, não, filha, não vai, porque tinha aquele receio de aquela pessoa, aquela mulher que mora em cidade pequena, vai estudar fora. E aí a minha mãe acabava que tentando ali me incentivar a não ir embora. Ela falou, vai fazer educação física, você gosta de jogos, você joga vôlei, gosta de dançar. E falei, tá bom, mãe, vai, vou fazer. Fui com aquela vontade, né? E em janeiro de 2001, prestei o vestibular para educação física. E na época, a UEMP, ela era a FAEFIJA, que era a Faculdade Estadual de Educação Física de Jacarezinho. E aí foi o início de tudo. Né? O resultado do jornal, pessoal, do vestibular, ele saía por meio de jornal impresso. Esse jornal que vocês estão vendo aí nessa foto, um colega de turma, ele compartilhou com a gente no grupo de WhatsApp esses dias atrás. Falei, não, eu preciso colocar essa foto para o pessoal ver. Então, esse jornal, se eu não me engano, é Tribuna do Vale. Ele guarda até hoje esse jornal, aqui tem o nome dos aprovados, né, na educação física. Nessa época, ou a gente sabia por meio de jornal, ou a gente tinha que ligar lá na instituição para falar, olha, sou fulano de tal, queria saber se eu estou na lista dos aprovados. Então, você imagina o tanto de pessoas que não deveria ligar para saber quem tinha sido aprovado ou não. E aí, em março de 2001, foi o começo do ano letivo. Então, esse pessoal aqui são os meus colegas de sala. A gente entrou ali com 50 alunos e acho que saíram uns 10, se eu não me engano, ao longo ali do período da graduação. Então, a graduação. Como eu falei, eu trabalhava nessa época, e aí era bem complicado para mim ter que dividir o trabalho mais a faculdade. Então, talvez algum de vocês deve passar pela mesma situação, que tem dia que a gente está muito cansado. Eu saía do trabalho 6 horas da tarde, a van passava na minha casa às 6h40. Então, às vezes eu falava, nossa, eu vou jantar ou eu vou tomar banho? Então, eu tinha aquele conflito. E aí eu falava, bom, quando tem aula prática, eu vou comer. Depois eu tomo banho a hora que eu voltar. Então, era aquela correria. Na van, muitas das vezes, a van era o meu descanso, eu dormia, tirava aquele cochilo. No começo, nas últimas aulas, eu tinha muito sono nas últimas aulas, muito sono mesmo. Mas aí os professores, eu recordo, fiquei sabendo que a professora Tininha, ela continua na casa ainda, a professora Jussara, a professora Isabel, a professora Eris e também o professor Fábio. Esses professores, eu tenho várias lembranças. A professora Tininha, ela era uma professora muito querida, a disciplina que ela ministrava envolvia bastante a questão de recreação. Nós fizemos uma prática dentro de um ônibus, e esse ônibus era de um aluno da minha sala, ele era motorista desse ônibus, que era de Barra do Jacaré, e aí ele falou, não, eu vou fazer vestibular, porque eu tenho que ficar esperando os alunos mesmo, então eu vou aproveitar e fazer uma faculdade. E ele era muito bacana, então ele falou, não, a gente pode fazer a dinâmica da aula, fazer dentro do ônibus. Então, isso eu não esqueço até hoje, me marcou muito. A professora Jussara, muito querida com a sua aula de psicologia. A professora Isabel, ela ministrou aula de ginástica. Ela fez um festival que nós utilizamos materiais alternativos para realizar as danças. A professora Eris deu aula de folclore, trazendo várias diferentes práticas.
durante as aulas, o professor Fábio, que ele foi professor de anatomia e também fisiologia. O professor Fábio, hoje, ele é diretor do campus de Jacarezinho, e ele é de Ribeirão Claro também, então eu já conheci o professor. Então, essas aulas diferenciadas que os professores sempre realizavam, sempre teve palestras, trazendo vários especialistas. A faculdade sempre teve essa preocupação com congressos, organização de eventos, o interclasses. Eu lembro que eu estava na parte ali de organização, a parte de súmula, premiação. Então, isso foi fazendo com que aquela minha vontade de fazer agronomia foi ficando para trás. Então, no primeiro ano, a gente teve muita aula teórica. Eu falava, nossa, aula teórica. E hoje a gente vê que a educação física não é simplesmente o praticar, né? A gente precisa de teoria. E quando a gente está no começo da faculdade, a gente já quer jogar bola, quer nadar, já quer fazer um monte de coisa, né? Mas essa maneira, com o que a faculdade ela me ensinou, fez com que a agronomia passasse despercebida. E aí, quando eu vi, né, eu já estava ali no início de 2004, praticamente me formando, e eu recebi um convite para trabalhar em uma academia. Esse convite participou de uma mãe de 2 pacientes que frequentavam o consultório onde eu trabalhava, e como eu falo bastante, né, ela ficou sabendo que eu estava terminando a graduação em Educação Física. No ano de 2001, quando eu ingressei na graduação, era a licenciatura plena. Então, eu poderia atuar nas 2 áreas, assim como o professor Fábio comentou na palestra anterior, né, sobre a licenciatura plena. E aí eu falei, bom, vamos lá, né? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Logo já estou me formando, né? Será que eu estou preparada? Aí surgiu várias dúvidas. Só que aí eu pensei, bom, eu tenho que começar, não é? E eu tenho que começar o quê? Sempre pelo primeiro passo. Então eu falei para ela, não, eu aceito. Aí eu falei, olha, que legal, né? Já vou sair da faculdade já trabalhando na área. Só que aí eu falei, e agora? Agora o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Falei, bom, tive disciplina que teve aula de natação. Já sabia nadar. No entanto, eu não sabia nadar o nado borboleta. Eu falei, nossa, e agora o que que eu vou fazer? Como que eu vou dar aula de natação sendo que não sei nem nadar o nado borboleta? Em Ribeirão não tem academia porque vão construir agora. Aí eu fui atrás de alguma academia em Jacarezinho. Entrei em contato com a dona da academia e falei, olha, eu estou precisando fazer estágio, também queria ver se você poderia me ensinar a nadar borboleta, aprimorar a técnica. Ela falou, não, tudo bem, você pode fazer estágio aqui, mas eu vou cobrar. Aí eu falei, nossa, cobrar, normalmente quando a gente fala estágio, ou a gente faz o estágio normalmente, recebe às vezes alguma bonificação, mas pagar para fazer estágio me soa um pouco, né, estranho. Mas eu falei, bom, não, vou pagar, não interessa, vou pagar. E foi a melhor opção que eu tive. A melhor opção que eu tive, porque me ajudou muito, fiquei bem segura, tive aulas excelentes com o professor Rinaldo de natação, mas como eu tinha essa limitação do nado borboleta, então valeu muito a pena eu ter ido atrás desse estágio. E no ano de 2004, foi meu último ano de graduação, em abril de 2004, a faculdade ela estava oferecendo um curso de pós-graduação em treinamento desportivo, e para os alunos que estavam no 4º ano, tinha um desconto, assim, acho que era metade do valor. Eu falei, nossa, preciso aproveitar essa oportunidade, que aí eu já saio da faculdade fazendo uma especialização, vou terminar no próximo ano, tudo certo. Peguei, fui lá e comecei a fazer. E nesse mesmo ano, eu tinha que terminar a prática de ensino e estágio supervisionado, que fazia parte da disciplina, então eu precisava desse requisito para me formar, estava fazendo estágio de natação e também a monografia. Então, vocês imaginem a correria que é o último ano, né? A gente acha, o último ano vou aproveitar, né? Que nada, eu achei que é o ano mais intenso. Não sei se vocês aí que estão no último ano estão
tendo essa percepção. E na época, a monografia era complicado, porque a gente tinha que ir lá na biblioteca, abrir o livro, pesquisar, não tinha essa questão de internet, vou pesquisar um artigo científico. Não tinha, a gente tinha que ler, tinha que marcar horário para usar o computador. Eu não tinha computador na época, e aí eu até pedi para o meu pai, falei, pai, pelo amor de Deus, eu preciso de um computador. Então, foi aí que eu fui ter contato com um computador em 2004, né? E esse ano de 2004 foi totalmente turbulento, totalmente agitado. Mas, eis que surge, em dezembro de 2004, a minha colação de grau. Então, aí, minha foto com a minha família, né, meus pais. Consegui concluir, esse ano que parecia que era um ano que não ia acabar nunca, a foto aqui da formatura, então até peço desculpa pelas imagens, porque naquela época, em 2004, a gente não tinha celular, essas coisas para tirar foto, né? Então era daquelas câmeras mesmo. A professora Tininha, até tenho foto com ela, super querida, muito querida, essas eram minhas amigas mais próximas, né, da sala. O professor Fábio, também que estava presente ali na formatura. O professor Fábio, ele me ajudou muito após a minha formação. Como o professor Fábio Campos, na palestra anterior, comentou, a gente tem que sempre ter contato com professores, mesmo depois de formado, porque isso ajuda muito, nos enriquece sempre. E aí, passada a formatura, eu já estava com meu emprego garantido, vamos dizer assim. Então, em 2005, eu iniciei minhas atividades ali na Academia Equilíbrio. Essa academia, nós estávamos ali como sócios e eu era professora autônoma. Aqui, pessoal, vou até deixar uma dica importante para vocês, a questão de estar regularizado na profissão. Eu falei, poxa, eu não vou ser registrada, como que eu vou futuramente comprovar essa minha experiência profissional? Aí, o que eu fiz? Tirei meu alvará na prefeitura, para exercer a minha profissão, recolhia meus impostos. Então, eu fiz tudo ali de modo que eu pudesse comprovar esse meu período de trabalho. No início, não é fácil, porque a gente tem várias dúvidas. Fala, nossa, e agora? Agora sou eu, a professora Leandra, eu não sou mais a aluna Leandra. Então, foi muito difícil, porque eu ainda estava no consultório, tinha aquela dúvida entre sair ou ficar, porque a questão salarial, o consultório ganhava muito bem. No entanto, só que eu falava, poxa, eu não estudei 4 anos para ficar num consultório sendo secretária. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela estabilidade, eu sabia quanto que eu ia ganhar, diferente da academia, que nós tínhamos poucos alunos, estava apenas começando, a gente ganhava por aluno. Também, no começo, eu fui comparada com outra professora, porque eu tinha uma turma de hidroginástica que tinha 10 alunas, e anteriormente elas iam em Chavantes. Elas faziam Elas faziam aula de hidroginástica, elas iam de van 3 vezes na semana, e aí quando a academia ela começou, essas alunas passaram a ser minhas alunas. E aí ficava, a professora de Chavantes, ela faz isso. Ela dava esse tipo de exercício. E aquilo me incomodava, eu falava, poxa, será que eu levo jeito mesmo? Várias vezes eu cheguei a ficar na dúvida, mas eu falei, não, calma, respira. Isso simplesmente é um desafio. Então, vamos fazer cursos. Fiz vários cursos no ENAF, no GeoPef. Então, assim, eu falei, não, eu vou fazer com que que eu seja melhor que essa professora, ou igual, pelo menos. E aí, eu fui levando. E graças a Deus, a gente foi aumentando o número de alunos. Eu dava aula de hidroginástica para uma pessoa, depois estava tendo lista de espera para poder formar mais turmas. Então, foi um começo difícil, mas que depois a gente foi sabendo contornar. Aqui são algumas imagens do meu trabalho ali na academia. Vocês podem ver que os alunos, as crianças estão com medalhas, que a gente fazia ali um festival de natação todo final de ano, que onde os alunos eles mudavam de nível, e aí eles recebiam uma medalha e um certificado, falando qual nível que ele estava. Começava com o guaru e ia até o tubarão, a gente denominava por peixes.
Aí tem uma foto que tem as crianças ali com o narizinho vermelhinho e risquinho ali de coelhinho. Quando era feriado, alguma coisa temática, a gente procurava sempre fazer direcionado aí com esses temas, Dia da Criança, Natal, Carnaval, a gente sempre fazia algo diferente na academia. O professor Fábio, ele era fisioterapeuta, acredito que seja ainda fisioterapeuta em Ribeirão Claro, ele tinha uma clínica, só que lá nessa clínica ela não tinha piscina. Então, ele começou a me encaminhar pacientes para fazer hidroterapia. Aí eu falei, nossa, e agora? Hidroterapia. Eu dou hidroginástica, aí vai a Leandra correr lá, professor, pelo amor de Deus, nunca dei hidroterapia. Aí ele falou, Leandra, se eu estou encaminhando para você, que eu sei que você tem capacidade. Aí eu falei, nossa, será? Aí ele, calma. Aí ele me passava todo o quadro daquele paciente, me orientava em relação a quais os movimentos, os exercícios que eu podia conduzir. Então, assim, foi uma troca de experiência muito grande. Tá? Então, é importante vocês não perderem esse vínculo, se possível, com os professores. Aí, as atuações, né, profissional, de 2005 a 2011, eu estava na Academia Equilíbrio, e junto aí com esse período, eu trabalhei na pousada da ilha, era um serviço esporádico, era mais de final de semana. A pousada da ilha, eu trabalhei com recreação, então a gente fazia várias atividades, aquilo que o professor Fábio comentou, recreação a gente tem que fazer com que as crianças fiquem o tempo todo ali com o pessoal da recreação e que os pais possam descansar. Então, era mais ou menos isso que a gente fazia. Fazia caça ao tesouro, porque era uma ilha, então a gente fazia tesouro do pirata, e foi muito bacana, foi uma experiência muito gratificante. E aí fazia passeio de escuna. Então, o legal de você fazer recreação também é que você consegue curtir um pouco o hotel. Também trabalhei na Liga Sul Norte Pioneiro de Desportos. Essa liga, na época, ela tinha campeonatos praticamente quase todos os finais de semana, porque tinha modalidades futsal, futebol de campo, voleibol, e era quase todo final de semana, e eu participava da organização dessas competições, a gente confeccionava a carteirinha dos atletas, fazia súmulas, chaveamento das equipes, também tentei trabalhar na parte de arbitragem no voleibol, mas fiquei meio totalmente desesperada. Falei, não, isso aqui não é minha praia, mas eu tentei. E aí ficava mais ali na parte de arbitragem, mas na parte de súmula, essas coisas. Também de 2008 a 2010, trabalhei como professora substituta do Estado, e nesse período também estava estudando para concurso, porque eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para ter uma profissão mais estável, e estava estudando para concurso do Estado. Em 2009, prestei para o concurso do Estado, passei, mas assim, demora para ser chamada, né? Fiquei aguardando ali. E, no entanto, eu ia trabalhando como professora substituta. E também fui coordenadora de núcleo do programa Segundo Tempo. De 2009 a 2010, trabalhei com ginástica laboral no Laticínios Carolina. Eu era terceirizada pelo SESI de Santo Antônio da Platina, porque para eles não compensava eles enviarem todo dia, e eram vários turnos que tinham que realizar a ginástica laboral, eles acharam melhor contratar alguém de Ribeirão Claro. Então, eu precisei abrir uma microempresa, porque tinha que ter um CNPJ, para eles poderem, o SESI, contratar, fazer essa contratação, e aí eu prestava serviço de ginástica laboral no Laticínios Carolina. De 2011 a 2014, houve uma mudança. Então, em 2011, eu trabalhei na academia até março, em Ribeirão Claro, aí eu me casei e fui embora de Ribeirão Claro, e fui morar em Cotia, no estado de São Paulo, ali na Grande São Paulo. E nesse momento, eu fui membro integrante da equipe colaboradora 22, que era a equipe responsável pelo acompanhamento pedagógico e administrativo dos convênios do programa Segundo Tempo no estado de São Paulo. Aí, pessoal, esse momento foi um desafio muito grande para mim.
porque nós tínhamos que fazer visitas nos núcleos. Então, a gente tinha que dirigir em São Paulo. Então, vocês imaginam uma pessoa de Ribeirão Claro, que não tem trânsito nenhum, o máximo de trânsito que eu estava acostumada a dirigir era em Ourinhos, fui parar em São Paulo. A minha mãe todo dia ligava tensa, ela, ai meu Deus, pelo amor de Deus, você vai dirigir em São Paulo, ai que perigo. Eu morria de medo, eu confesso. Eu falava, mãe, todo esse pessoal aqui, ó, todos esses carros, todo mundo está dirigindo, por que eu não posso dirigir? Fui lá, ia para Taboão da Serra, São Bernardo do Campo, vários lugares dirigindo naquele trânsito de São Paulo. E nesse período, por ser membro aí de uma equipe colaboradora, num dos encontros nacionais, conheci a professora Silvia e o professor Dula, que eles faziam parte de uma equipe colaboradora também, só que eles eram de Maringá. E aí a gente, né, foi conversando, tal, e foi criando aquela afinidade, aquele vínculo, e aí nós convidamos o professor Dula e a professora Silvia para passar um final de ano em Ribeirão Claro, lá no sítio dos meus pais. E aí começou a amizade com os professores. E nessa época de 2011 a 2012, eu estava fazendo especialização em terceira idade, a minha segunda especialização na FMU, lá em São Paulo. E eu lembro que eu estava já estava para terminar. E aí eu lembro até hoje que o professor Dula falou assim, Leandra, por que você não faz mestrado? E eles faziam na época mestrado. Eu falei, poxa, será? Eu nunca imaginei assim que essa parte de pesquisa, nunca imaginei. Ele falou, não, faz. Vai pensando. E aí em 2013, isso foi em 2012 que eles falaram para mim. Em 2013 eu falei assim, bom, vou começar como aluna especial de mestrado. E aí eu fui lá na UEM. No entanto, em 2013, eu já estava morando em Pirassununga, no estado de São Paulo. Então, eu tinha que sair de Pirassununga, viajar a noite toda para chegar lá em Maringá para fazer a disciplina como aluna especial de mestrado. E aí eu ficava hospedada lá na casa do professor Dula com a professora Silvia, fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida. No entanto, eu acho que eu fiquei uns 2 meses como aluna especial, porque surgiu uma oportunidade. Em 2013, saiu um edital da Força Aérea Brasileira, precisamente para a Academia da Força Aérea, que é em Pirassununga, a cidade onde eu estava morando. E aí esse processo seletivo é um processo que conta avaliação curricular e a gente passa também por uma inspeção de saúde. Então, na época, eu falei, bom, acho que eu vou prestar. Era uma vaga só, a sigla era EFI, que é Educação Física, e essa vaga era mais voltada para a área de bacharelado. Eu falei, nossa. Falei, ainda bem que eu tenho meu alvará, tenho lá os meus impostos recolhidos, para eu comprovar o meu tempo de experiência, tinha o meu contrato de prestação de serviço, que eu prestei na Liga de Desportos, tinha o contrato tudo certinho, lá da Pousada da Ilha. Aí eu falei, bom, e aqui eu vou fazer quase 6 anos de experiência. Eu fiz quase a pontuação máxima exigida lá nessa questão de experiência profissional. E esse concurso, além dessa avaliação curricular, como eu falei, a gente passa por uma inspeção de saúde e também tem um estágio de adaptação, né, que é a adaptação ao meio militar. Então, aqui é a foto do estágio, né? A gente chama carinhosamente esse uniforme de cotonete, né? Então, enquanto a gente não recebe o fardamento mesmo, nós ficamos todos aí, enquanto estagiários, com a camiseta branca, a calça jeans e o tênis branco. Então, vocês podem observar que é um grupo aqui de pessoas mais velhas, porque conta experiência profissional, então quanto mais experiente, a gente entende que a pessoa é um pouco, né, tem uma idade aí um pouquinho mais acima. Então, a minha turma, ela tinha veterinários, zootecnistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pedagogos, nutricionistas, enfermeiros, engenheiros, tinha educação física. Então, eu era a única
EFI, porque era a área bacharel, e tinha mais 4 colegas que eram MDS, que é Magistério Desportivo Superior, que era mais voltada para a área de licenciatura e a área de docência. E essa foto aqui ao lado, a minha turma ela predominou mais ali o efetivo de mulheres, né? Então, fiz questão de colocar aqui essa foto aqui. O estágio, ele é composto de ordem unida, treinamento físico militar, exercícios de campanha, a gente aprende legislação militar, regulamentos militares. Então, durante esse estágio, nós ficamos 15 dias seguidos, confinados no quartel, vamos dizer assim. E após esses 15 dias, a gente tem que comparecer todos os dias, mas nós somos liberados ao final ali do expediente. Então, é um período muito intenso, a gente tem que aprender várias coisas novas, né, ao mesmo tempo. Toque de corneta, cada toque de corneta tem um significado. Então, foi muito intenso, a gente tinha que estudar, porque devido à classificação perante a turma, é que iria definir a antiguidade. E após esses quase 60 dias de estágio, eis que surge a formatura, né? Então, eu estou aqui no finalzinho, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Aí aqui está minha família, né, após a formatura. O meu pai, ele fala, ele enche a boca para falar, a minha filha, ela é militar da Força Aérea Brasileira, primeira mulher. Então, assim, eu até brinco que eu acho que eu sou a primeira mulher da minha cidade a ser uma oficial da Força Aérea Brasileira. E ele enche a boca para falar para todo mundo, né? Então, assim, eu confesso que acho que deixei meu pai com muito orgulho em relação, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? A gente nunca imaginava que uma menina de Ribeirão Claro, interior do Paraná, que para mim era só exército, porque tinha o tiro de guerra, Força Aérea eu nem... A gente sabia que tem Força Aérea, mas a gente nem imagina que a gente pode ingressar na Força Aérea, né? Então, para mim, foi uma realização, assim, tremenda. E quando foi a designação, após o estágio, né, acabou a formatura e tal, eles falaram, olha, a aspirante Leandra, ela vai trabalhar no batalhão de infantaria. E na hora que o sargento lá da divisão de pessoal estava informando, né, ele falou assim, aspirante Leandra, batalhão de infantaria. Ele, batalhão de infantaria? Qual que é a especialidade da senhora? Ele até falou assim, ó, educação física. Ele, nossa, que estranho. Por quê? Porque o batalhão de infantaria é um setor que 99,9% do efetivo é composto de homens. No batalhão de infantaria, ele que é responsável pela segurança e defesa da instituição. E ali também é onde são realizados os treinamentos dos conscritos, aquele serviço militar obrigatório que os rapazes têm que fazer. Então, imagina, né? Eu fui responsável pelo treinamento físico de todo o efetivo. Então, eu ficava aqui onde está esse palanque que eu ficava, abaixa em cima 1, abaixa em cima 2, puxando a flexão. Treinava todos os soldados conscritos, naquela fase de recrutamento ali, treinava, e era turmas extensas, tinha turma de 200 soldados, eu lá na frente. E quando eu cheguei no batalhão, houve uma competição na Fazenda da Aeronáutica, que era uma corrida de revezamento, e obrigatoriamente tinha que ter uma mulher para participar. E aí eu lembro que eles ficaram, nossa, graças a Deus, agora a gente tem uma mulher para poder participar com a gente dessa corrida e tal. E aí, coincidentemente, nós conseguimos ficar em primeiro lugar, aí tem a foto do capitão Denilson, né, com o troféu. E aí foi uma experiência muito gratificante poder participar dessa corrida. Eu estava falando a aspirante Leandra, né? Aí passa um período, nós somos promovidos ao primeiro posto. Então, a minha turma foi promovida em abril de 2014. Nós fomos promovidos a segundo tenente. Então, esse trabalho que nós realizamos como oficiais temporários da Força Aérea Brasileira, ele tem, como já diz, ele é temporário. A duração dele é até 8 anos. Então, nós iniciamos como aspirantes a oficiais
depois nós vamos a segundo tenente e terminamos como primeiro tenentes. Em 2015, eu estava grávida, né? E eu já tinha conversado com o meu possível orientador, antes de saber da minha gravidez, que eu gostaria de fazer mestrado. Fui fazer a prova do mestrado, eu falei, nossa, mas agora eu tô grávida. E agora? Já tinha desistido lá atrás de fazer o mestrado como aluno especial, mas eu desisti por uma boa causa. Falei, poxa, e agora? Falei, não, agora eu vou seguir em frente, senão daqui a pouco vai ter várias barreiras e eu não vou conseguir, enfim, concretizar esse mestrado, né? Iniciar esse mestrado. E eu comecei grávida o mestrado, fiz um estudo, tive muito apoio do meu chefe, o Coronel Germano, que eu queria fazer um estudo com os soldados, analisar as capacidades físicas dos militares por meio de um treinamento físico-militar. Tive muito apoio, tive apoio do meu orientador, mesmo eu estando grávida. Então, iniciei aí com a minha pequenininha e a Manuela. Essa foto eu quis colocar porque no Dia das Mães, na semana ali do Dia das Mães, essa foto ela foi publicada no site da Academia da Força Aérea e teve muitas curtidas. Então, é uma foto que eu adoro. E algumas coisas que aconteceram ali no batalhão de infantaria, né? Nós temos o Giovanni, jogador de vôlei, que eu fiquei sabendo que ele estava fazendo uma visita ali na Academia da Força Aérea, ali na AFA. Eu falei, não, preciso levar ele lá no batalhão, porque ninguém vai lá visitar o batalhão, né? E aí vocês podem ver aqui ó, a cara do meu comandante, de felicidade, né? De poder receber uma pessoa diferente, uma celebridade ali no batalhão. O Coronel Germano, eu lembro que no começo ele queria fazer muita corrida contínua, não, vamos fazer corrida em tropa, aquela coisa toda, que ele estava habituado, né? Eu falava, não, coronel, vamos devagar, vai quebrar o pessoal, vamos dividir por níveis de condicionamento, tal. E ele falava que eu era muito boazinha. Toda semana eu ia lá, coronel, então eu elaborei um treino, será que o senhor pode, o que o senhor acha, tal? E ele falava, mas você é turrona, hein, Tenente Leandra? E aos poucos eu fui ganhando a confiança dele, e ele foi deixando eu seguir com treinamento físico tranquilo. Tanto é que ele me apoiou muito no mestrado, ele deixava, eu tinha que, pelo menos uma vez na semana, tinha que ser dispensada para poder assistir às aulas, e eu fiz na Unimep, que é em Piracicaba, então ele sempre me apoiou, acabei ganhando a confiança aí do coronel. Tive instruções de tiro, que faz parte, mas também fiz um pouco de instrução ali de tiro esportivo, que é totalmente diferente, exige totalmente uma concentração, uma respiração. Então, foi aí uma das oportunidades que eu tive passando pelo batalhão de infantaria. E eu lembro que o Major Neves, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ele está do meu lado aí, ele falava assim, olha, toma cuidado que vão te levar para o corpo de cadetes, toma cuidado. E dito e feito. Em 2016, fui convocada para trabalhar no Corpo de Cadetes da Aeronáutica. O Corpo de Cadetes da Aeronáutica, ele forma os futuros oficiais da Aeronáutica, né, os futuros líderes da Força Aérea. No Corpo de Cadetes, nós trabalhamos, ali é um curso de nível superior, então, forma os futuros aviadores, os futuros intendentes e os futuros infantes. Então, essa foto aqui que eu estou segurando um certificado é uma ordem de espadim que todos os militares que pertencem ao corpo de cadetes recebem essa ordem de espadim. É um número e o nome desses oficiais ele fica registrado, tem umas placas, né, escrito o nome de cada um. Então, mesmo eu não estando mais na Força Aérea, o meu nome está eternizado lá no corpo de cadetes da Aeronáutica. Essa foto do meio foi numa missão que eu fui de 7 de setembro, onde nós fomos desfilar em Brasília, com o Corpo de Cadetes. Nós fomos com esse avião, e esse avião é um avião presidencial, quando eles fazem viagens ao exterior, então é o avião aí que os membros da presidência, eles viajam. Essa foto aqui, eu estou de farda branca,
Essa farda, ela é somente os militares do corpo de cadetes que usam essa farda, né? E eu acho muito bonito, então fiz questão de mostrar para vocês. De 2015 a 2017, eu concluí o meu mestrado, né, que o tema foi Análise do Desenvolvimento das Capacidades Físicas em Militares da Força Aérea por meio do treinamento físico militar. Esse professor foi meu orientador, o professor Ídico Luiz Pellegrinotti, mais conhecido como professor Deco. Esse mesmo professor, lá em 2004, quando eu iniciei a minha primeira especialização em treinamento desportivo, ele ministrou uma das disciplinas da pós-graduação. Então, eu jamais imaginaria que ele poderia ser o meu futuro orientador. Então, olha como o mundo dá voltas. E eu até fiz questão de falar, professor, o senhor já me deu aula há 10 anos atrás. Então, foi uma honra poder reencontrá-lo e ter, né, ele como orientador. Aí eu dei de lembrança uma réplica ali, né, uma miniatura do T-25, que é um dos aviões que os cadetes eles treinam. Em 2017, eu passei a ser chefe da subseção de treinamento físico, onde eu fui responsável por todo o teste físico do efetivo da AFA, e fui também responsável pelo treinamento físico dos cadetes de infantaria. Os cadetes de infantaria são aqueles que vão trabalhar num batalhão de infantaria futuramente, que vão trabalhar ali na questão de segurança e defesa, resgate. E como eu já havia trabalhado com os infantes, lá no batalhão de infantaria, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um treino específico para esses cadetes, porque eles tinham essa necessidade. As exigências das atividades dos cadetes de infantaria, de um infante, elas são diferentes de um aviador e de um intendente. Então, eu comecei a iniciar esse treino, só que eu falei, poxa, eu preciso entender um pouquinho da realidade, quais são as tarefas que eles realizam enquanto cadetes. Então, eu comecei a participar de algumas instruções. Essa figura, que é esse pontinho branco aqui no meio desses cadetes, ali sou eu. Eles estavam... Isso foi um término de uma instrução que eles tiveram de tática de combates terrestres. Foi muito legal. Aí, na outra foto, estou dentro de um avião, onde os cadetes de infantaria do 3º ano, eles estavam numa instrução de salto, e vocês podem observar que eles estão mochilados e com armamento, né, com o fuzil, porque eles saltam e eles têm que simular uma possível situação que eles estão invadindo ou adentrando em algum campo ali inimigo para fazer algum resgate, alguma missão. Então, foi uma experiência, assim, valiosa. Início de 2017, eu terminei na sequência, fiz o mestrado, concluí o mestrado e, na sequência, iniciei o doutorado. E, nesse mesmo período, tive a oportunidade de participar também como integrante do grupo de trabalho na reestruturação do currículo, dos cursos de formação dos oficiais de aviação, intendência e infantaria. Então, eu contribuí na parte do treinamento físico militar. Foi uma experiência também única, porque a gente estava falando de um curso de graduação também, porque os cadetes, eles fazem curso de administração e o curso específico aí da área militar. Também tive experiência, por ser uma unidade escola, né? Também com monografia, onde eu pude ser orientadora e membro também de bancas. Esses 3 cadetes aqui ao centro foram alguns dos meus orientandos, eles eram alunos de infantaria. Também pude participar em pesquisa científica. Essa foto ela foi extraída do site da CDA, que é o Centro de Desportos da Aeronáutica, né? E esses 2 militares são professores da Universidade da Aeronáutica, então eu estava ali colaborando juntamente aí nessa pesquisa, que foi desenvolvida com os cadetes. Em 2019, eu fui responsável pela comissão de premiação da competição entre as 3 forças, que todo ano, as 3 escolas, né, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, elas se reúnem e participam aí da competição que é denominada Navamaer.
Então, aquela experiência que eu tive lá no último ano de graduação, no interclasse, que eu participei da organização ali, da parte de premiação, da parte de organização, me serviu e muito também aí na Força Aérea Brasileira. Então, aqui são alguns dos membros dessa comissão, Tenente Loperini, e aí eu coloquei essa foto aí porque eles falavam, tenente da premiação, então eu coloquei aí para mostrar para vocês aí. 2019, terminei a coleta dos dados do meu doutorado, que eu fiz, agora eu fiz com os cadetes, eu fiz uma comparação ali entre um treinamento físico, funcional, operacional, com o treinamento físico tradicional militar, porque eles estavam habituados com o treinamento tradicional, e aí eu quis comparar essa questão aí de um treino para o outro. Então, essa imagem aqui é um dos treinos que eles realizaram, e aqui a imagem dos cadetes, alguns dos cadetes que participaram do estudo após uma das avaliações. Essa foi uma avaliação operacional. Vocês podem ver aí que eles estão equipados, né? E essa foi uma experiência única, que eu tive a oportunidade de voar num avião no T-25. O professor Fábio falou que ele não passou mal, que todo mundo fala, porque eles já te dão um saquinho na hora que você vai entrar no voo, ali você coloca o macacão e já vem o kit saquinho. E eu lembro que uma tenente falou assim, leva mais um. Aí eu, nossa, que exagerado. Não, pode levar mais um. Levei, né? E lá, e foi um voo de 40 minutos, eu participei de um voo de formatura, e nesse voo de formatura, você vai junto ali, muito próximo, um avião do outro, e você vai participando de várias manobras, looping, fica de ponta cabeça, faz o 8 e tudo mais. E eu respirava, bom, não vomitei até agora. Aí o tenente Palota, que é esse aviador aqui, ele falava assim, fica tranquila, pode ir filmando. Eu falei, bem capaz que eu vou filmar. Eu estava concentrada, ali, super tensa, confesso, mas curtindo muito cada momento. E esse piloto, ele é uma pessoa, assim, espetacular, ele é piloto de caça, né, uma pessoa ímpar. Então, eu voei com um piloto ali que eu fiquei totalmente tranquila. Depois de 40 minutos, a gente estava retornando, o avião tranquilinho, depois de várias manobras, eis que eu não aguentei. Precisei utilizar o famoso saquinho. Mas assim, foi tudo bem, tranquilo, e foi uma experiência que eu falava assim, gente, como que pode? Eu saí de Ribeirão Claro, até brinco assim, que eu falo, pessoal, sou VIP, vim do interior do Paraná, né? É uma coisa que eu nunca imaginei na vida que eu poderia ter essa oportunidade. Outubro de 2009 foi a minha saída, eu fiquei quase 6 anos na aeronáutica, precisei sair por motivos particulares. Tive uma despedida, fui pega de surpresa, não estava esperando. Essa foto, o coronel está entregando uma lembrança, né, uma placa de homenagem. Eu perdi, esqueci que eu era militar e chorei mesmo, fiquei muito emocionada. E aí depois, após a homenagem, fiquei ali junto com o comandante do corpo de cadetes e mais o coronel Gabriel. E aí os cadetes, eles marcharam ali, desfilaram em minha homenagem. Então, foi um momento, assim, maravilhoso. Mais um dos momentos maravilhosos ali na minha vida. E após a Força Aérea, fui embora de Pirassununga, fui professora substituta no IF Goiano, no Campus Ceres. Retornei para Pirassununga, e aí continuei até final de janeiro desse ano como professora vinculada ao IF. Em 2020, concluí o doutorado e atualmente estou como personal trainer, porque a gente não pode parar. Tentei ficar por um período ali sem fazer nada, mas não tenho perfil para isso. E agora estou tentando voltar aí, que abriu um novo edital. Como eu não concluí os 8 anos, eu posso ainda retornar para a Força Aérea, abrir um novo edital, e aí eu estou tentando, estou na correria aí desse processo seletivo. Aí, se Deus quiser,
eu consigo retornar. E aí eu deixo aí uma frase para vocês, tá? Que é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Então eu sempre fui com medo, confesso, com medo, com insegurança. Muitas das vezes eu sou bem insegura, mas eu falo, não. A minha vontade de aprender, a minha vontade de ir além é maior do que o meu medo. Então é melhor eu tentar algo e falar, olha, não deu certo, e tirar proveito disso. Igual eu fiz lá na Liga Sul-Norte Pioneira de Desportos, onde eu fui tentar ser árbitra de voleibol e vi que eu não tinha jeito nenhum. Fiquei desesperada lá na hora, consegui terminar o jogo, mas não gostei, mas eu tentei. Tá? E aí eu deixo essa mensagem para vocês. Tentem algo diferente. Se não der certo, aprendam com isso, mas é melhor do que não fazer nada, do que ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Eu nunca imaginei que eu iria sair de Ribeirão Claro, iria trabalhar no Ministério do Esporte, conhecer vários lugares, fui em Rio Branco, no Acre, andar de avião, que até então nem tinha voado de avião, e fui, com medo, mas fui. E aí, pessoal, a palavra-chave aí, tá? É brasileiro. O professor Dula pediu para deixar aí uma palavra-chave, brasileiro, tá ok? E vou deixar também para vocês, pessoal, para quem tiver interesse ou tiver algum conhecido de outra área, esse aqui é o site que vocês podem se informar, ficar atento aí, que sempre sai aquele aviso de convocação temporários da FAB. Então, é por meio desse site e é nacional. Tem em Curitiba, São Paulo, Santa Maria, Belém, tudo quanto é lugar. Tá? Então, anotem esse site aí que vocês podem, futuramente, poder participar desse processo seletivo aí. Então, é isso. Gostaria de agradecer aí mais uma vez pelo convite. Confesso que eu fiquei muito emocionada quando eu fui montar essa apresentação, porque aí eu fui resgatando todo esse processo, né? Todas as aflições que eu passei, as conquistas, os erros, os acertos. Então, para mim foi muito gratificante, muito especial poder montar essa apresentação aí e trazer essa palestra aí para vocês. Muito obrigada. Muito bom! Que alegria, Leandro, que alegria! Nossa, só tenho a te dar muitos, muitos parabéns. Primeiro, pela tua representatividade como mulher na nossa Força Aérea. E, né, é um orgulho, assim, tudo que você conquistou. Será que aceita pessoa de maior idade ainda? Já me animei. Então, agora tem... anteriormente, acho que podia entrar até 45. Aí agora eles colocaram um limite um pouquinho abaixo, que você tem que, acho que fazer... Tem que, naquele ano que você ingressa, tem que estar com 40 anos no máximo. Eles então eu consigo ainda. Você consegue. Então, ó, os alunos que estão aí tentando, ó, tem tempo de sobra. Nossa, olha, Leandro, você contou tua trajetória, assim, é muito parecida com a minha trajetória do Dula, de ter várias experiências em várias coisas, e lógico, como você falou, muitos acertos, muitos erros, a gente bate cabeça, né? Tem muitas incertezas, mas a gente sempre com muito medo, e depois quando você tem filho aí fica com mais medo, mas nós também nunca desistimos. Então, assim, parabéns mesmo por você mostrar essa oportunidade para os alunos, que não é impossível, que uma menina lá de Ribeirão Claro está na Força Aérea, já voou, já fez um monte de coisa, e tem lá o seu nome gravado para a eternidade, como você falou. Então, acho que é uma oportunidade aí para o pessoal se animar e fiquem atentos aí em editais, igual a Leandra acabou de colocar, porque é uma chance única. Então, vamos abrir aí as perguntas. Quem gostaria de falar? Não sei se o Dula, Flávia, daí o Matheus vai colocando as perguntas, por favor. Parabéns, Leandra. Foi sensacional, foi emocionante até.
algo simples e que aos poucos foi crescendo, né? A mulher, como a Silvia falou, fez a graduação, especialização, mestrado, doutorado, entrou na Força Aérea, que a Flávia não quis ir lá, né, Flávia? Foi emocionante, foi sensacional. Eu posso dizer que estou orgulhoso e muito contente de ser seu amigo hoje. Imagina, eu que agradeço. Não vai me fazer chorar, hein, Lula? Eu que vou chorar, sou o chorão daqui da turma aqui. Parabéns mesmo. Espero que o pessoal controle aí as perguntas, quem está olhando aí no YouTube, pode dar continuidade aí, por favor. Flávia? Antes de iniciar com as perguntas, primeiro de tudo, parabéns, Leandra. Eu sempre falo para os alunos que eu cheguei a passar no processo seletivo, né, Em primeiro lugar, ela da Força Aérea, e aí, no mesmo tempo, eu passei aqui na universidade, e eu tive que escolher, então eu cheguei a fazer todos os exames, eu cheguei a fazer tudo, e eu assumia no mesmo dia, aqui e lá, então foi uma decisão, e aí eu decidi pela universidade, eu tive o mesmo orientador que a Leandra, e aí eu lembro eu sentadinha lá, com a mochilinha no colo, na salinha do Deco, e eu falei, professor, o que eu faço? Ele falou, olha, você pode escolher pela aeronáutica e você tem ali 9 anos andando em cima do muro, mas o chão é firme. Ou você vai escolher pela universidade e aí você vai estar andando numa corda bamba, vai ter altos e baixos, vai ter alguns momentos, e aí você vai ter que decidir isso para a sua vida. Segurança durante 9 anos, depois começar, ou continuar nessa carreira acadêmica. E aí, como eu estava esperando o resultado da segunda etapa do concurso, né, para ver se eu ia ser aprovado no concurso aqui, eu falei, não, vou esperar, então, vou deixar a força, se não der certo, numa próxima oportunidade eu tento de novo, porque eu ainda tinha idade. Então, eu ainda tenho, na verdade, ainda faltam alguns anos, eu ainda tenho idade para prestar. Então, foi uma decisão, confesso que em alguns momentos até pensei em largar tudo e tentar isso, mas aí veio os filhos, né, e a gente preza por uma segurança, então, muito disso de estar ainda na universidade são pelos filhos. Mas eu também me emocionei, estava aqui, né, em meio às crianças, escutando a Leandra falar, e sim, a gente fez várias mudanças na nossa vida, e é uma oportunidade. E é o que a gente fala para os acadêmicos aqui, que nunca é tarde e que eles têm oportunidades que normalmente nós nos acomodamos naquilo que é mais fácil para nós, ou o medo de sair de perto da família, né? E eu acredito que se a gente tiver oportunidade e tiver coragem, e um pouco que eu acho que falta para a maioria é coragem, a coragem que você teve de estar num mundo que é prioritário masculino, né? Infelizmente ainda é um mundo prioritário masculino, faz você crescer tanto como profissional, mas como pessoa, eu tenho certeza disso. Eu lembro de uma conversa com você por telefone, ela falou assim, você está preparada para estar aqui? Porque é um mundo assim que vai ter que engolir. Eu falei, bom, eu não sei se eu vou ter que engolir ou se eles vão ter que me engolir, esse vai ser o problema. Então, acho que eu prefiro não me arriscar muito nisso. E aí, fiquei muito contente, assim, de você vir relatar tudo que nós aqui, né, como professores, sempre falamos e para os nossos acadêmicos, que precisa ir à luta, né? Existem diversas áreas para a educação física atuar, só basta sair um pouquinho da zona de conforto. E a gente vê o que eu perguntei para o Fábio, para você não precisa nem perguntar, a gente vê o seu brilho nos olhos com relação a isso, do Fábio também, né? Mas eu quis instigar ele ali, ver o seu brilho nos olhos com a educação física, independente a fase da sua vida. Então, independente do orgulho que você tem relatando, né, a sua vida, a sua carreira, e aí, quando você diz que está querendo voltar, me deixa muito mais feliz, assim, porque é algo que é totalmente diferente do que a gente está acostumado, que seria para o bacharelado, por exemplo, a vida dentro da academia, e para a licenciatura, a vida dentro da escola, né? Então, é algo bem fora do comum.
E aí, um pouquinho diferente do que eu perguntei para o Fábio, o que você sente como professor de educação física, fora, assim, que, né, nessa oportunidade, mas essa diferença de atuação dentro da aeronáutica com a educação física? Porque você tem a experiência fora, então como que é atuar com a educação física dentro da aeronáutica? Então, no começo, até eu comentei do coronel que ele falou, nossa, mas você é muito torrona. Porque no início eles tinham assim, não, a educação física tem que ser assim, ginástica básica, aquela coisa de calistenia, corrida contínua e pronto, acabou. Hoje eles já estão mais abertos, tanto é que tem a Universidade da Força Aérea, então está tendo bastante pesquisa, bastante estudos, então eles já estão com outra visão. Então, por exemplo, eu pude implementar no batalhão, eu fiz a parte de circuito diferente, fazia ali, tinha a banda de música, ela pertencia ao efetivo do batalhão. E aí eu falei assim, bom, já trabalhei com ginástica laboral, por que não realizar uma atividade com os músicos antes deles iniciarem a tocar os instrumentos mesmo? Então, eu fiz como se fosse uma ginástica laboral com eles, que era coisa que não tinha. E a gente tinha ali suboficial, que era uma pessoa de mais de 40 anos, que relatava que tinha dores, tendinite, bursite, e era devido ao movimento repetitivo na hora de tocar o instrumento. Então, aí eu fui indo por ali, por aqui, e aí até o coronel falava assim, nossa, mas você é muito torrona, porque aos pouquinhos eu fui mudando essa visão. E quando eu cheguei no corpo de cadetes, também tinha o pessoal que não é atleta, porque tem assim, os cadetes que são atletas e os não atletas. Os atletas participam da competição a Navamaer, e aí é voleibol, basquete, natação, e aí vai para a equipe ali para competir. E os que não são atletas faz aquele treinamento físico basicão, que é aquela ginástica básica, aquela coisa. E aí eu vi que tinha um outro grupo, que era o da infantaria. Falei, gente, mas esse treinamento aqui não está próximo da realidade de atuação. Aí fui conversando com o coronel, e aí eu fui aos pouquinhos, assim, ganhando espaço, e eles foram abrindo as portas para que eu pudesse atuar. Então, hoje a gente vê que tá tendo muitos estudos, pesquisas, então eles estão bem... Já está assim, não está mais aquela coisa quadradinha, então eles já estão mais abertos nessa parte do treinamento físico aí, tá bem bacana. E desculpa lá os meninos, mas é uma mulher atuando, né, gente? Tem um jeitinho, né? De ir lá, modificando. Até flor eu coloquei no batalhão. Você imagina que aquela coisa rústica, era limpinho, obviamente, mas assim, falei, não, tá faltando uma flor aqui. Aí eu surgi com uma planta. Falei, não vou aparecer com uma florzinha. Apareci com uma planta, coloquei lá na recepção ali e fui indo devagarinho, né? Eles não tinham banheiro preparado para mim. Então, eles foram pegos de surpresa, mas eu fui muito bem acolhida. Quando eu fiquei grávida, até pensei, poxa, tá vendo? É mulher. Mulher fica grávida. Era o que eu pensava. Eu falei, nossa, eles devem pensar isso de mim. Mas continuei fazendo a instrução de treinamento físico. O coronel ficava muito preocupado. Ele, você está correndo, você está grávida. Eu falei, não, coronel, está tudo tranquilo. Então, assim, eu fui muito bem tratada. Então, não tive, assim, muita dificuldade com nada, assim, sabe? Confesso que eu tinha até um pouco de receio no começo, mas tirei de letra, fui muito, muito bem tratada. Fizeram um alojamento específico para mim, que eu não consegui usá-lo, porque aí me encaminharam para o corpo de cadetes, mas ficou lindo o vestiário, coisa mais linda. Até o coronel falou, nossa, parece banheiro de shopping, ele falava, porque ficou muito bonito mesmo. Porque eu fiquei bastante tempo com chuveiro, sabe, adaptado, mas tudo bem, a gente já foi em jogos quando era mais nova, então a gente já passou por vários alojamentos da vida, né? Então, tranquilo. Vamos lá, Matheus, pode encaminhar as perguntas. Parabéns pela palestra, professora Leandra. Tenho certeza que foi muito agregador para todos os presentes aqui nessa chamada. Também o professor Fábio. São grandes exemplos aí e tenho certeza que pode mudar a cabeça de muita gente que está presente aqui hoje. O pessoal está parabenizando lá, você no YouTube. O João Paulo das Dores fez a primeira pergunta. E o que te deu coragem para deixar sua profissão como secretária e entrar nessa área? Vai esquecer a pizza, mano. Nossa, o que me deu coragem
Bom, eu pensei, eu não estudei 4 anos, né, para continuar sendo secretária, né? Eu falei, eu preciso arriscar. Então, assim, a vida, ela é feita de oportunidades e escolhas. Tem hora que às vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder dar 2, 3, 10, que seja, né? Então, ali na hora eu confesso que eu falei, bom, eu preciso fazer uma escolha. Meu salário vai praticamente reduzir mais da metade, mas o amor que eu tinha pela profissão e especialmente pela natação, porque a natação é algo muito bacana, né? Você vê a evolução. Quando eu vi meu primeiro aluninho que não sabia nadar e ele dando as primeiras braçadas, eu chamei minha mãe, mãe, vai lá ver que o Matheus está nadando. Minha mãe foi lá, aí porque minha mãe é emotiva. Aí nós dois choramos, ai que lindo, nadou, porque assim é algo muito gratificante e era o que eu não ia ver no consultório. Então, essas coisas que foram me motivando a falar, não, eu fiz uma opção, que não foi a primeira, porque eu queria fazer agronomia, né, que eu comentei, mas aí eu fui me apaixonando cada vez mais pela educação física. Hoje eu acho que eu não consigo me ver como agrônoma. Eu até falo, nossa, que tem a ver eu pensar em fazer agronomia? Mas era o momento, né? Mas é isso, foi assim a gratificação, ver o desenvolvimento, a evolução do aluno, trabalhar com qualidade de vida. Então, foi isso que me fez fazer essa escolha. Obrigado. A Sara Letícia Monteiro perguntou lá no YouTube também, como foi conciliar a maternidade com o emprego? Olha, não foi fácil. E não era só o emprego, tinha um mestrado rolando por aí, né? A Manu, ela nasceu de parto normal 31 de julho. E aí a gente estava no período de férias na Unimep, né? E aí, 20 dias após, e eu estava como bolsista, e eu falava, nossa, mas se eu ficar de licença maternidade, vai que eu perco essa bolsa, né? Falei, não, vou dar meu jeito. Aí a gente tem aquela rede de apoio, né? A minha mãe ficou durante um mês aqui comigo, me ajudando, né, quando a Manu nasceu. E 20 dias após o nascimento da Manu, eu já estava indo frequentar as aulas lá na Unimep. Então, a minha mãe ia junto comigo, ficava com a Manu, mandava mensagem, ó, ela tá chorando. Aí eu pedia licença, saía da sala, ia lá, amamentava, voltava. Inclusive, várias vezes do professor Deco, ele cedeu a sala dele para eu poder amamentar. Então, assim, é aquela rede de apoio mesmo. Eu contava com a minha sogra, que a minha mãe voltou para o Paraná, então a minha sogra me apoiava. E a gente tira serviço de oficial de dia na Força Aérea, que é um serviço que você fica 24 horas. E aí eu amamentando, eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Aí meu marido ia lá, levava a Manu para poder amamentar. Então era aquela doideira. Mas no fim a gente consegue conciliar, a gente vê que no futuro, eu espero que a minha filha tenha muito orgulho, né, do que eu fiz, porque às vezes a gente fica aquela coisa, nossa, se sentindo culpada, né? Mas a gente não tem que se sentir culpada porque a gente está tentando fazer o melhor e também o melhor para os nossos filhos, né? Então foi uma correria, mas consegui. E continuo conseguindo, eu acho, né? Porque a Manuzinha está aí, né? A Dani fez uma pergunta aqui no Meet, por que a duração é apenas de 9 anos? Ah, então. É para não criar vínculo e estabilizar, né? Porque após 10 anos já estabiliza. E está cada vez mais crescendo esse quadro de oficiais temporários, porque a ideia das forças em si, né, até para reduzir gastos, é contratar pessoas especializadas, que é o caso dos oficiais temporários, porque exige-se no mínimo uma especialização para você entrar. Tem algumas áreas que exigem alguns requisitos ali específicos. No meu caso, o edital atual que eu estou participando conta experiência profissional, aí tem cursos de pós-formação, que é especialização, mestrado, doutorado, aí vai contando ponto. Curso de 20 horas, curso de 40 horas. Então, assim, eles querem um pessoal que tenha uma experiência profissional considerável, né? E aí a tendência é essa, contratar essas pessoas temporariamente, mas pessoas altamente capacitadas. Então, vai ter várias áreas. Não tinha, por exemplo, para nível técnico, por exemplo, técnico em administração, técnico em enfermagem.
Aí agora já tem. Acho que uns 5 anos atrás, já surgiu, só que aí é para sargento temporário. Então, outra graduação ali, que também vale a pena. E também é 8 anos. Só até 8 anos. Quando completa 45 anos, aí no mês de aniversário, na data do aniversário, aí a pessoa, ela precisa da baixa. Aí 45 é o limite, não pode ficar mais que 45 anos também. Mesmo que não completou os 8 anos. As perguntas do YouTube lá, acredito que foram todas, aqui do Meet também, professor Silvio, professor Dula, Alcir. Leandra, mas ainda continuam aqueles concursos para várias profissões, médico, dentista, até professor de educação física nas forças, né, aéreas, militares, marinhas, continuam ainda normais, ou só esses temporários? Então, tem alguns quadros que são de carreira. Por exemplo, médico, dentista, pedagogo, educação física ainda não tem. Porque a educação física tem a faculdade na SpaceX, que é do Exército, então elas formam nessa área de bacharel. Então, aí eles, não sei se não viram ainda a necessidade, mas por enquanto não tem na área de educação física o de carreira, mas tem em outras áreas. Bom, aí, pessoal, se animem. Eu me animei, se eu tivesse idade, eu já ia. Me animar. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ok, vamos agradecer aqui. Obrigado, Leandra. Teve um certo momento que você falou de medo, mas eu acho que combina com você a coragem. Parabéns pela trajetória que você apresentou aqui para nós aqui, foi muito legal. Obrigado, professor Fábio, por conseguir nos salvar aí na parte técnica, ele que está espelhando aí no YouTube. Vamos aprender essa maneira de espelhar aí que ele faz. Muito legal. O Rui está aqui, o professor Rui, eu acho que você conheceu ele do programa Segundo Tempo, né? Pode falar, Rui. Abre aí, fala alguma coisa aí. Nos conhecemos, né? Agora eu não lembro se foi em Brasília ou alguma capacitação em Maringá que a gente. Eu acho que foi Brasília. Em Brasília mesmo. Brasília, Muito bom, viu? Parabéns, né, pela trajetória. Obrigada. E é muito legal sempre ouvir, porque os nossos alunos são daqui, né, dessa região, e a gente que é daqui, a gente sabe, não é a dificuldade que eles têm, mas a dificuldade que eles parece que tem ali, né, uma barreira que parece que tem só porque é de uma cidade pequena, ou de uma cidade que não tem muita expressão no cenário estadual, né, acha que só para quem é de Londrina ou Curitiba, e não é, né. A educação é a mesma e a capacitação é a mesma para melhor, né, do que de outras universidades. Eu digo para melhor porque a gente tem um contato um pouquinho maior, né, com os professores, e isso acaba por nos encorajar mais, né, a chegar aí onde você e o Fábio também, que estava na primeira palestra, chegaram, né, e continuam avançando, né. Muito bom, parabéns, viu? Obrigada, um abraço. Abraço. A professora Jussara também estava aqui, não sei se está, falou que é um prazer recebê-la aqui, muito legal, muito jóia. Du, só antes de encerrar, eu só queria falar o como você apresentou as fotos, fez um recordatório, foi bem legal, e esse teu gesto de reconhecimento aí com a professora Tininha, Fábio Neia, Jussara, Edith, Isabel, isso é super importante, porque são pessoas que realmente influenciam a nossa vida, né, e nos ajudam a colocar algumas trajetórias e alguns objetivos. Então, parabéns por também ter recordado esses professores. Obrigado. Sigo ela no Facebook lá. Acompanho ela. Muito legal. Foi algo assim, podemos dizer assim, eu, a Silvia e a Flávia, já esperávamos isso, que ia acontecer isso. Essa fala de vocês, do Fábio, a sua, nós sabíamos que ia ser interessante, por isso que nós os convidamos você e convidamos o Fábio. Então, realmente estamos muito satisfeitos, muito. E parabéns pela sua coragem, parabéns mesmo. E vou contar algo engraçado aqui.
Ai, Eu meu conheci ela e o Fábio antes do que a Silvia. E quando a gente se encontrou no hotel lá em Brasília, ela veio e me abraçou. Oi, Dula, não sei o quê. Lembra disso? E a Silvia só olhando assim, quem que é essa loira? Quem será, né? Legal, foi muito legal mesmo. Esperamos que a gente tenha conseguido atingir nossos objetivos aqui. Eu atingi o meu. Acredito que a grande maioria, que também pelos comentários que eu vi aí. E muito obrigado, mil vezes, muito obrigado. Se você ficou contente, você não sabe como nós ficamos contentes de você aceitar, do Fábio aceitar aí nosso convite para essa segunda, hoje é segunda-feira? Para segunda-feira à noite. Muito obrigado mesmo. Vai fazer a diferença na vida de cada um que está aqui, com certeza. Quem mais, pessoais? Tá bom. Muito bem. Eu já encerrei minha fala aqui. Muito obrigado, Leandro. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Obrigada a participação de todos. Desculpa os contratempos da internet, do YouTube, mas a primeira palestra vai depois ficar à disposição. O Dula vai disponibilizar para quem não conseguiu assistir inteira, então não fiquem chateados, por favor, mas foi por questão do tempo, né? O tempo temporal que caiu chuva forte. E nos encontramos daqui uns dias na quarta rodada do ciclo de palestras. Então, uma ótima noite para quem a gente encontra amanhã nas aulas. Até amanhã e uma boa noite para todo mundo. Vamos jantar agora, né? Que minha barriga está roncando. Boa noite, turminha. Boa noite, pessoal. Obrigado, Leandra. Boa noite, Obrigado, até mais. Fábio. Vamos Boa continuar noite. conversando depois aí, tá bom? Muito obrigado. Um abração para vocês. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigada, Leandra. Encerramos.